Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, esse é o nosso desejo: te adorar, te louvar. Toma, Pai, o nosso coração, toma toda a nossa alma, tudo o que há em nós ofertamos a Ti. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua casa nessa noite. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar inundando esse lugar com a Tua glória. Enche a vida de cada pessoa que aqui entrou. Derrama a Tua graça sobre essas pessoas também que nos assistem pela internet. Que essa noite possa ser uma noite de vitória em nossas vidas e que nós possamos receber de Ti a Tua palavra e o Teu amor nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Dá um sorriso para a pessoa que está aí do seu lado. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Algumas pessoas que por tempos nós não tínhamos visto, mas faz falta esse carinho, esse momento de adoração ao Senhor juntamente com você. E tudo isso porque a promessa do Senhor é que os olhos dele vai estar atento a esse lugar, vai estar atento à igreja do Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada oração feita. A palavra de Deus em 2 Crônicas 7 diz assim: os meus olhos estarão continuamente sobre esse lugar. E esse lugar é aqui, aonde nós estamos em um só corpo, mesmo com as nossas diferenças, mas um único Deus, um Deus que não muda, um Deus que jamais vai mentir. É esse Deus que nós vamos adorar ao Senhor. Sensíveis para ouvir meu clamor.
Eu não sei se Ele já cumpriu em sua vida, mas Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus tão grande, desse tamanho assim, ó. Quão grande é o meu Deus. Ele é um Deus que jamais nos desampara. É um Deus que caminha com você, comigo, dia e noite. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Esse Deus que nós cantamos, que diz assim, é um Deus de perto e não de longe. Ele não é um Deus de longe porque Ele é um Deus onipresente. Ele está sempre ao nosso lado. Mas aonde você estiver, você pode estar longe, mas quão grande é o meu Deus, Ele está próximo de você. Adore ao Senhor com todo o teu ser. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declara mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
Quão grande é o nosso Deus. Talvez você entrou aqui, mas ainda não conseguiu adorar ao Senhor. Você não conseguiu se soltar na presença desse Deus tão grande. Ele é tão grande, mas que se importa comigo e com você. Essa é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem assim como estás para adorar. Vamos adorar ao Senhor. Como estás na presença do nosso Deus. Eu convido você a dar a mão para o seu amigo que está aí do seu lado, seu irmão. Nós vamos orar.
Esse é um momento tão especial da nossa igreja. Um tempo de comunhão de forma diferente. Com as nossas mãos ligadas. Talvez você nem saiba direito o nome da pessoa que está aí do seu lado. E se eu perguntar qual é a dificuldade dessa pessoa aí, você vai falar assim: eu imagino que seja, mas eu não sei. Mas o nosso Deus, que conhece o coração, conhece o interior, conhece toda a nossa estrutura e sabe que somos pó, que está aqui olhando para você, como nós cantamos, Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança, que jamais pode mentir. Nós, como o corpo de Cristo e as nossas famílias firmadas na rocha que é Jesus Cristo, hoje nos assentaremos à mesa do Senhor. E assentar à mesa do Senhor significa: Senhor, eu faço parte desse povo. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho minhas dificuldades, até meus erros, mas olha, eu faço parte de um grande povo, o corpo de Cristo. Com as nossas mãos ligadas, nós vamos orar. Nós vamos orar para esse Deus, sabe por quê? Porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque a minha vida está nas mãos desse Deus. Adore o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que conhece o nosso ser, conhece a nossa intimidade, conhece a nossa estrutura. E agora, ó Pai, com as nossas mãos dadas, simbolizando, ó Pai, a união do corpo de Cristo, entramos diante do Teu altar, mais uma vez. Alguns com as mesmas dificuldades, com as mesmas orações sendo elevadas a Ti. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus de perto. E nós queremos mais uma vez colocar diante do Teu altar toda a nossa necessidade, toda a nossa alegria, tudo o que nós sentimos, ó Pai, todo o nosso ser, agora nós queremos colocar diante do Teu altar. E pedimos a Deus que o Senhor venha estar preparando o nosso coração para ouvir a Tua palavra nessa noite. Que o Teu servo, ó Pai, que o Senhor mesmo separou nessa noite, que a unção do alto possa continuar sobre a vida dele, e que nessa noite essa palavra possa fazer diferença em nossas vidas, ó Pai. Queremos clamar a Ti, ó Deus, pela vida das pessoas que talvez entraram aqui pela primeira vez. Que nessa noite, ó Pai, possa ser uma noite de refrigério em suas almas, e que eles possam sair daqui revigorados, restaurados, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos a Deus pela vida dessas pessoas que por dias nós não víamos, mas estamos alegres, ó Pai, em nosso coração de podermos congregar juntos. E pedimos a Deus que o Senhor continue a sustentar, para que de maneira nenhuma, ó Pai, possamos desviar dos Teus caminhos. Derrama a Tua glória aqui nesse lugar, nessa noite, ó Pai, e recebe a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite, no nome de Jesus. Adora o Senhor mesmo com as mãos dadas mais uma vez e declara: porque Ele vive. Adora, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
Abra sua boca, adore ao Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode aplaudir esse Deus vivo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Antes de voltar para o seu lugar, dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Aí, se você tiver liberdade, pode assentar. Nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor nesse instante. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. É uma alegria poder revê-lo. É uma alegria ver pessoas que, quem sabe, como disse o presbítero Assir, estão conosco hoje pela primeira vez. Mas o nosso desejo e oração é que você saia daqui abençoado, que você saia daqui tocado pela graça de Deus. E que a sua vida, a partir de hoje, nunca mais seja a mesma. Esse é o nosso desejo e oração. Mas nós temos aqui, irmãos, um pedido de oração. E durante a semana, nas nossas reuniões, se você gosta de orar e sente necessidade de orar, junta-se a um dos nossos grupos de oração na terça-feira. Nós reunimos nas casas dos irmãos para orar. Mas nós temos aqui um pedido de oração que vem da nossa irmã Eliane. E ela pede para que a igreja esteja orando pelo senhor José Alberto. É conhecido dela, ele mora em Leme. E ele foi atropelado, pelo que ela passa aqui no bilhete. Ele foi atropelado sexta-feira, passou por uma cirurgia. A família está muito abalada, irmão. Mas nós vamos orar pela sua saúde, vamos orar pela sua conversão. E nós esperamos que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa tocar o seu coração, restaurar a sua saúde, e que ele, quem sabe, num dia muito próximo, ele possa estar aqui agradecendo a Deus por tudo que Deus vai fazer na vida dele. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se você crê que Deus pode interferir poderosamente na vida deste senhor, o José Alberto, ore por ele. Coloque a vida dele diante de Deus em oração. E nós cremos que Deus poderá reverter poderosamente esta situação, devolvendo a ele a saúde e a alegria de continuar vivendo e também conhecendo o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Nós queremos lembrar a igreja que temos culto nas quintas-feiras, quando aqui está alguém pregando a palavra de Deus, e você que está conosco hoje, quem sabe você não tem nenhum trabalho à noite na quinta-feira, você não estuda, você não trabalha fora, vem prestar um culto ao Senhor junto conosco. A palavra de Deus certamente vai fazer diferença na sua vida. E também no sábado, e o do próximo sábado está a cargo da mocidade. Eu aproveito para que os jovens se ocupem durante a semana em preparar para o culto que vocês estarão dirigindo no próximo sábado. Vocês convidam o pregador, mas prepare alguma coisa, um cântico, um grupo que vão fazer alguma coisa que possa, através do seu trabalho, atingir pessoas que com certeza virão para
o culto no próximo sábado. Também queremos lembrar que o próximo domingo é o segundo domingo do mês, é o dia que nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas. E nós esperamos que você pense seriamente nisso, porque são através das nossas contribuições, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que esse trabalho pode continuar. Por quê? Porque tudo isso que os irmãos estão vendo, nós não conseguimos fazer sem a sua contribuição. Nós temos que manter isso aqui limpo, nós temos que manter isso aqui sempre que possível reformado. Nós agora estamos terminando aí uma pintura que possivelmente vai custar mais de 10 mil reais. E eu ainda não tenho toda a despesa, mas eu estou pensando que vai ser daí para cima, porque todo esse prédio é praticamente um quarteirão de construção. Temos aqui o prédio do lado, são 500 e tantos metros de construções, e nós estamos pintando toda esta obra. Então, irmão, contribua, traga a sua oferta. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E com certeza Deus vai honrar a sua fé, vai derramar as suas bênçãos do céu sobre a sua vida, vai fazer prosperar a sua vida, os seus negócios, o seu trabalho. Então, ore por este empreendimento de fé e contribua para que nós possamos continuar ministrando a palavra de Deus, continuar recebendo você da melhor maneira possível. E tudo isso depende da sua fé, da sua contribuição, da sua participação. Irmãos, nós hoje temos, as crianças vão sair? Quem vai cuidar das nossas crianças? Então é o momento que as nossas crianças estarão saindo para o momento que elas também receberão ensinamentos da palavra de Deus. E eu aproveito para dizer à igreja, invista nas suas crianças. Há muito tempo atrás eu li um artigo numa revista que falava a respeito de uma menina. E ela disse assim: eu sou uma criança pequena com um problema muito grande. E ela disse assim: a minha mãe vai à igreja, nós vamos à igreja, mas o meu pai nunca vai conosco à igreja. E ela então, numa oração, ela disse assim: Deus, será que meu pai vai para o céu, uma vez que ele nunca vai conosco à igreja? E eu fiquei pensando nesta oração de uma criança. Como as crianças entendem, compreendem a verdadeira necessidade de uma vida comprometida com o Senhor. Desde que eu li esta oração de uma criança, quando ela disse: eu sou uma criança pequena com um problema muito grande. Ao olhar para essas crianças, nós não pensamos que eles têm problema. Mas quem sabe num coração pequeno de uma criança pulsa com esse coração as necessidades tão grandes que nós nem imaginamos. Mas que Deus possa nos ajudar a cuidar das nossas crianças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela oportunidade de voltarmos à Tua casa e neste momento tão rico, quando nós apresentamos as nossas crianças diante do Teu altar, pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada uma delas. Que o Senhor esteja preparando o terreno, o coraçãozinho de cada uma delas para receber a Tua palavra e que elas possam, ó Deus, gravar em seus corações e nunca mais esquecer da Tua palavra. Abençoe os professores que estarão com eles, dando a nós sabedoria, orientação divina e que tudo, ó Deus, que fizermos seja para glorificar o Teu nome. Lembramos, ó Deus, da Isabela que está doentinha e não pôde estar conosco, outras crianças também que não puderam estar. Que o Senhor continue colocando a Tua mão sobre aquela vidinha
sarando todas as feridinhas que ela tem, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar cuidando dela e ajudando os seus pais. Abençoe, Senhor, a tua igreja, que também receberá a porção da tua palavra. Que possamos com prazer e alegria receber, ó Deus, de bom agrado a tua palavra, e que possamos, ao ir para casa, possamos meditar, pensar e refletir sobre ela. Nos ajude, Senhor, a crescer cada dia mais e mais. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós ainda temos mais um pedido de oração. A nossa irmã Nelita pede para orar pela sua netinha. E nós vamos colocar nas nossas orações ao longo da semana. Mas alguém mais tem algum aviso? Se porventura tiver, o momento é oportuno para fazer. Se não, vamos abrir a palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido. Eu vou pedir para você abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, nós vamos ler os 19 primeiros versículos. O livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19. Você que está nos vendo pela internet, quem sabe você tem uma Bíblia na sua casa, e você poderá agora também abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Vamos à leitura desse texto anunciado. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E então entrou Naamã, notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: porventura sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá a pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. E então chegaram a ele os seus servos, lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias?
quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. E então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele lhe disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, e nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Nisso perdoa o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimmom para ali adorar. E ele se encosta à minha mão, e eu também me tenha de encurvar à casa de Rimmom, quando assim me encurvar à casa de Rimmom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: Vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Agora você curve a sua cabeça para um momento de oração, preparando o nosso coração para meditar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós voltamos à tua casa mais uma vez, agradecido, porque ao longo deste dia nós meditamos na tua palavra e aqui estamos para ministrar a tua igreja e pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo venha tocar cada coração. Que esta noite não seja apenas mais uma reunião, mas que seja uma oportunidade bendita para que as nossas almas sejam tocadas pela tua graça e que o Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a tua graça. Predispõe espiritualmente o teu povo para receber a tua palavra. Pessoas que adentraram este santuário que nós nem a conhecemos, mas tu conheces cada um. Fala ao seu coração nesta noite. Porque se tu não falares, as nossas palavras não vai trazer benefício algum. Mas se tu falar, todos nós seremos edificados, fortalecidos, encorajados. E ao sair daqui esta noite, todos nós vamos sair daqui melhor do que quando entramos. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Não deixe o teu povo sair deste lugar decepcionado, mas que saiam edificados e fortalecidos. E é isso que pedimos e agradecemos, porque oramos agradecidos no nome de Jesus. E o teu povo diz amém. Amém. Meus irmãos, existe na Bíblia alguns textos que cada vez que lemos, encontramos nele uma mensagem nova para o nosso coração. Enquanto meditava na palavra de Deus, Deus tocou o meu coração e me deu esse texto para que nesta noite falasse com vocês. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu tenho certeza que quando você sair daqui esta noite, você vai sair daqui edificado e fortalecido. A palavra de Deus diz que Naamã era um homem que, se você encontrasse com ele na rua, você era capaz de tirar o chapéu, curvar. Era um homem respeitado e ele mantinha uma aparência que nós podemos imaginar como era o homem. E diz a palavra de Deus que este homem, de todo esse prestígio, era dono de um currículo invejável. E dizem que através deste homem, que era comandante do exército do rei da Síria, Deus tinha dado ao rei da Síria uma vitória esplendorosa. Porque eu creio, irmãos, que Deus não faz nada pela metade. Amém?
Deus não faz nada pela metade. Se você espera que Deus vai realizar alguma coisa na sua vida esta noite, e eu creio que você espera, e deve esperar mesmo, você pode estar certo que Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. E então diz a palavra de Deus que Deus deu uma grande vitória ao rei da Síria através do seu comandante Naamã. Ele era realmente um homem importante. E numa dessas excursões que ele comandou, eles entraram na terra de Israel, e diz a Bíblia que eles capturaram uma menina, e essa menina foi levada para a terra, para a Síria, e ela foi servir como escrava na casa deste famoso comandante do exército. Irmãos, eu disse que se você encontrasse com esse homem na rua, quando ele estivesse dentro daquela farda linda e bem cuidada, e com divisas na altura dos seus braços, e mostrando que ele era uma alta patente do exército, você com certeza tinha o desejo de curvar diante dele. Mas, irmãos, eu creio que todos, sem exceção, têm um porém na vida. Diz a Bíblia que este homem, ele era chefe do exército do rei da Síria. E ele era um grande homem diante do seu Senhor. E ele era de muito respeito, porque Deus havia dado aos sírios um grande livramento através dele. E diz aqui o texto, e este varão, um homem valoroso, porém leproso. É bem provável que você agora esteja pensando, quem sabe no seu pai, no seu marido, na sua esposa, no seu filho, e quem sabe você já disse, olha, este homem, meu pai, ou meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, é uma pessoa maravilhosa. Ele é capaz de fazer uma porção de coisas que realmente enaltece a sua vida. Mas depois de você descrever tantas qualidades a seu respeito, você diz, porém, ele é mentiroso. Porém, ele é um homem teimoso ou uma mulher teimosa. É duro de conviver com ele. E eu venho tentando, mas não consigo mais. Para mim basta. Talvez pessoas que estão aqui já passaram por tudo isso que eu estou dizendo. E a Bíblia diz que este homem era tudo o que eu já disse, porém ele era leproso. Irmãos, quantas pessoas trazem consigo grandes dificuldades. Eu fico pensando que quando aquele homem estava liderando o exército, e alguém olhava para ele e dizia, quem sabe um dia eu chego a essa posição de comandante do exército. Mas as pessoas não eram capazes de ver que aquele homem trazia na sua vida as marcas de uma grande tristeza que o acompanhava. Ele era leproso. Irmãos, quantas pessoas escondem debaixo de uma bela indumentária defeitos terríveis. É como se fosse Naamã, que quando ele chegou em casa, ou quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela indumentária, o seu corpo estava leproso. Estava cheio de lepra, estava cheio de ferida. Ele era um homem importante demais, mas ao chegar em casa, ele era leproso. Meus irmãos, há muitos anos, num congresso de pastores em Poços de Caldas, nós tivemos um agora recente, esse faz mais tempo. Depois que o congresso estava terminando, houve uma oportunidade para que as mulheres falassem a respeito dos seus maridos. Então, elas receberam bilhetes, pedaços de papel, que elas pudessem escrever
o que elas queriam dizer a respeito dos seus maridos. Então, elas escreviam e traziam, não identificava, e quando, no momento certo, as pessoas iriam ler, alguém ia ler aqueles bilhetes. E lá estava, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, e eu agradeço a Deus pela vida dele. Foi uma bênção eu ter conhecido este homem um dia, e assim ia tecendo os comentários. Mas lá tinha um bilhete de uma senhora que dizia assim: o meu marido, quando ele está na igreja, ele é capaz de orar 2, 3 horas por dia. Mas quando ele chega em casa, ele é um cavalo. Ele é estúpido, ele é intratável, ele é intragável. Mas quando ele está na igreja, ele é capaz de fazer uma bela oração. Meus irmãos, como Naamã, quando ele estava coberto por aquela bonita farda, ele era tudo o que eu já disse. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela indumentária, debaixo daquela roupa estava cheio de lepra. Quantas pessoas têm uma bela fachada? Quantas pessoas trazem na sua face as marcas de uma pessoa boníssima, de uma pessoa simpática, mas quando ele vai tratar com a família dele em casa, quando não tem ninguém, que ele está distante dos holofotes, ele é completamente diferente. E eu posso estar falando alguém que conhece pessoas assim, mas eu espero que esta noite possa mudar a sua vida, a sua maneira de tratar as pessoas que estão do seu lado. Eu espero que esta noite você possa entender que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Então diz a Bíblia que eles trouxeram uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia aquele homem chega em casa e aquela menina tem a oportunidade de ver a lepra no seu corpo. Eu vou dizer para todos os jovens que estão aqui esta noite, você que veio deve ter vindo mesmo, porque aqui você pode prestar um culto a Deus, você pode adorar na beleza da sua santidade, mas você pode aprender a palavra de Deus que vai fazer-se um homem melhor, uma mulher melhor, vai fazer pessoas melhores para viver na sociedade, com a sua família, com aqueles com quem você tem que relacionar todos os dias da sua vida. E por isso eu te peço, não saia antes de terminar esta palavra. Aquela menina foi levada para a casa de Naamã, e quando ela vê a lepra no corpo do seu senhor, ela vai à sua senhora e diz assim: se este homem, se o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria este homem da sua lepra. Ele iria devolver, ou com certeza ele irá devolver a saúde do meu Senhor. E eu aproveito para dizer, você que trabalha na casa de pessoas, seja uma bênção no lugar que a providência de Deus colocou você. Se você trabalha na casa de pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, você saiba que Deus não colocou você ali apenas porque você vai receber um salário e vai prestar o serviço para isso, em troca disto. Mas Deus quer que você esteja ali como uma oportunidade de levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Pense nisto. E viva uma vida que glorifica o Senhor lá no lugar que a providência de Deus o colocou. Aquela menina, e parece que a Bíblia faz questão de dizer que era apenas uma criança. E ela disse: o meu senhor precisa estar diante do profeta que está em Samaria. Naamã ficou entusiasmado quando tomou conhecimento desta mensagem. E que mensagem? E que mensagem? Ele vai até o rei Ben-Hadad, segundo tudo indica que os historiadores, os comentaristas da Bíblia, diz que o rei era Ben-Hadad II. E ele chega e diz: olha, lá em casa tem uma menina, e eu penso que ele deve ter tirado o boné, e precisava tirar mesmo.
Tem pessoas, irmãos, eu quero aproveitar para dizer isso à igreja, tem pessoas que quando estamos diante delas, nós devíamos tirar a cabeça. São pessoas que a Bíblia diz que existem pessoas que não é digna de viver neste mundo tão corrupto que vivemos. Você já leu isso na Bíblia, está lá em Hebreus. Homens dos quais o mundo não era digno de possuir. Então creio que quando Naamã mencionou a menina, ele deve ter tirado o boné e precisava tirar mesmo. Ele disse, a menina disse que se eu estiver diante do profeta da terra dela, eu vou ser restaurado da lepra. Imediatamente o rei escreveu uma carta e ele assinou embaixo. Só que ele colocou o endereço errado. Aí você pergunta por quê? Sabe por quê? Ele endereçou a carta ao rei de Israel. E quando o rei recebeu a carta, sabe o que ele disse? Eu não sou Deus. E não era mesmo, ainda bem que ele sabia disso. Eu não sou Deus para matar ou para curar alguém. E ele rasgou as suas vestes em sinal de protesto. Ele disse, o rei da Síria está procurando uma ocasião para levantar alguma coisa contra nós. E quem sabe invadir o nosso país. Eliseu ficou sabendo. Por isso que eu disse que o endereço estava errado. Ele tinha que mandar a carta, não era para o rei, era para Eliseu. E sabe por quê? Porque lá no palácio não havia poder. Sabe por quê? Porque eles eram idólatras. Toda aquela gente lá no palácio era um idólatra. E Deus não compactua com a idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém e com nada. E é bom que todos saibam disto. Você precisa crer que Deus é o único Senhor. E quando você começar a entender isto, você vai dirigir a Ele e dizer, Senhor, eu estou aqui de novo, com todas as minhas mazelas, mas eu estou aqui de novo, porque creio que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, Eliseu disse, manda o homem aqui. E o homem foi, todo aquele aparato. Eu gostaria de ir lá para ver aquela coisa. Ele chegou na porta da casa de Eliseu e disse que tinha ido lá para receber uma bênção de Deus. Eliseu mandou um mensageiro, nem saiu na porta. Eu quero aproveitar para dizer uma coisa, irmãos. Os homens de Deus não têm que ficar dando muita explicação, não. Naamã parou na porta, Eliseu mandou um mensageiro, disse para ele, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, está tudo resolvido. E ele não gostou da receita. Ele não gostou da receita. Talvez saia do jeito que você já saiu de um consultório médico, quando o médico prescreve um remédio e você diz, isso é amargo. Eu creio que Naamã não gostou. Ele disse, se fosse para mergulhar nessas águas sujas do Jordão, eu ia mergulhar lá nos rios da minha terra. Lá tem água muito mais limpa do que isso. E eu não gostei do que vi. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Naamã tinha 2 doenças. Você talvez tenha uma delas. Ele era leproso. Ele tinha lepra. Mas ele tinha uma outra que talvez seja quase pior do que essa. Ele era orgulhoso. E eu aproveito para dizer, irmãos, aquele que exalta será humilhado, e aquele que humilha será exaltado. Então Naamã saiu com indignação, a Bíblia diz isso muito claro. E eu não gostei, e eu poderia voltar para minha terra e mergulhar lá. Mas eu acho que tem algumas coisas boas nesse mundo, irmão, nem tudo está perdido. Alguém aproxima dele e fala, olha, vamos ser razoável. Se o rei, ou melhor, se o profeta tivesse pedido alguma coisa tão grande, o senhor não faria? Quanto mais, isso é coisa simples. Vai lá no Jordão, mergulha lá. Eu penso que naquela hora Naamã deve ter tirado o boné, o chapéu, e tirou também o casaco. Mergulhar nessa água suja, ficou resmungando. Tem gente que gosta de resmungar, você sabe do que eu estou falando? Tem gente que não consegue, até na hora da oração ele é capaz de resmungar um pouco antes de orar.
Então eu penso que Naamã, na beira do rio, que era só mergulhar, ele ficou ali resmungando um tempo. Aí o servo dele disse: olha, vamos fazer um negócio, seja razoável, vamos entrar na água e não demore. O homem parece que foi persuadido a fazê-lo. Ele mergulhou uma vez, já está bom, olhou, estava tudo leproso. Ele mergulhou a segunda, terceira, quarta, quinta, olhou, não tem nada. Não tinha mesmo. A ordem de Deus era 7 vezes. Ou você faz do jeito de Deus, ou você não recebe a bênção. Eu vou repetir isto. Ou você faz do jeito de Deus, ou você não recebe nada de Deus. Deus não é seu empregado. É por isso que muitas pessoas vão orando, orando, orando e não recebem nada, porque Ele quer ensinar a Deus a responder às suas orações. Mergulha mais uma vez. Não, deixa de ser chato. Quanto mais importante as pessoas, mais chato. Você já foi falar com alguém importante aqui em Limeira? Diz para ele voltar outra hora, agora eu não posso, está com a agenda cheia. Basta que ele tenha lá qualquer coisa para poder ser imponente. Naamã, mergulha outra vez. Naamã falou, não tem jeito mesmo, vai ter que fazer isso porque é 7 vezes. E ele mergulha. E eu fico alegre por poder dar essa notícia a toda essa igreja. Eu fico feliz por poder fazer isso, porque se a minha mensagem terminasse um pouco antes, eu não poderia dizer isto. Mas diz a Bíblia que quando ele mergulhou a 7ª vez, e ele saiu, ele olhou para as suas mãos, ele olhou para a outra mão, ele deu uma olhada, quem sabe, em algum lugar mais, ele estava completamente restaurado, aleluia. Ele estava completamente restaurado. Eu quero dizer a você, meu querido, que nós precisamos aprender a obedecer a Deus sem fazer perguntas. Nós gostamos muito de discutir com ele. Ah, se fosse lá na outra igreja, o fulano vinha, colocava a mão e falava uma coisa enrolada que eu não entendia nada. Esse nem a mão não gosta de colocar na cabeça da gente. Tem gente que gosta que coloca a mão na cabeça deles. Eu não tenho nada contra. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro dizer: Senhor, toca na vida desta pessoa. Toca na vida dela e muda esta vida, transforma o seu coração e tudo mais. Mas não tem nada contra colocar a mão. As mãos que abençoam, mãos que afagam. Nós temos as mãos de Deus. E nós precisamos usá-la para a glória dele. Mas, meus irmãos, quando ele sai, ele tem todo o seu corpo completamente restaurado para a glória de Deus. Ele tem o seu corpo completamente restaurado. E naquela hora, ele volta lá na casa do profeta. Ele diz: olha, eu não sei se ele chegou pedindo desculpa, devia. Mas ele chegou lá e disse: eu quero que o senhor receba aqui os presentes que eu trouxe. Eliseu falou: não. Eu não quero. Não, mas não é coisa. Não. Eu não quero. Eu não quero. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Mercenários não preocupa com o bem das suas ovelhas. Ele preocupa com os bens das suas ovelhas. Quer que eu repito? Aquele que é mercenário, a Bíblia fala que tem pastores que são mercenários. Não me pergunta o que quer dizer, que agora não é hora de eu dizer. Mas os mercenários, ele preocupa com os bens das ovelhas. E o pastor, um homem de Deus, ele preocupa com o bem das suas ovelhas. Então Eliseu disse: não, eu não quero. Mas ele tentou e disse: não, muito obrigado. Quem cura é Deus. O poder vem de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é dizer: Senhor, aqui tem um problema que precisa ser resolvido. E dizer: Deus, estende a tua mão sobre esta igreja, estende esta mão sobre esta família.
vai lá em Leme e cuida deste senhor que foi atropelado. E vai ao hospital e derrama a tua graça sobre aquele leito de alguém que nós amamos e que está lá há tempo. Isso nós precisamos e devemos fazer. E tudo é possível aquele que crê. Mas, meus irmãos, Eliseu disse: eu não quero receber nada. E a partir daquele momento, diz a palavra de Deus, que Naamã disse assim: agora eu sei. E agora eu sei que só em Israel há Deus. Só o Senhor é Deus. Isso me leva lá para o Monte Carmelo, quando Elias estava lá naquela luta contra os profetas falsos de Baal. Depois de uma luta sem trégua por várias horas, diz a palavra de Deus que Elias desce do monte depois de uma grande batalha e depois de uma grande vitória. Então ele disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós precisamos gravar isso na nossa mente, porque nos dias em que vivemos há tantos deuses espalhados por aí, mas nós precisamos levar a igreja a conscientizar disso. Só o Senhor é Deus. É Ele que cura as tuas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E o profeta disse que quando Deus perdoa as nossas iniquidades, Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar e nunca mais lembra deles. Então, aquele homem deixou duas coisas em Israel. Ele deixou a lepra e o orgulho. Eu espero que vocês saiam daqui esta noite e saiam daqui certo de que, se porventura ou por desventura existia qualquer coisa de orgulho na sua vida, você possa deixar aqui esta noite. Você não pode voltar para casa levando consigo o orgulho que vai impedir a sua vida de comunhão com Deus. Você pode orar, mas enquanto você não quebrar isso que talvez tenha sido o problema de Naamã, o orgulho, você jamais vai ser um homem ou uma mulher que realmente possa ter intimidade com Deus. E vocês ficam pensando, irmãos, quantas pessoas ao entrar no templo, ele traz consigo grandes bagagens. E quem sabe muitas pessoas trazem a pior bagagem que carregamos neste mundo, que é a bagagem do orgulho. Nós muitas vezes, irmãos, não sentimos bem se nós não ostentarmos alguma coisa que nos impede de receber a graça de Deus e a bênção de Deus. E como eu já disse, o orgulho é uma das coisas. Mas, meus irmãos, eu quero terminar esta palavra e dizer a você que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. A Bíblia diz que Naamã sai daquele lugar da presença de Eliseu com a sua pele e o seu coração completamente transformado. A pele renovada e o coração completamente transformado. A partir daquele momento, Naamã nunca mais foi a mesma pessoa. Deus usou uma criança para dar testemunho das maravilhas de Deus na vida daquela família. Eu gostaria de dizer a você que você pode ser uma criança, você pode ser um jovem, um adolescente, mas se você tem uma mensagem de Deus, passa ela adiante. Aquele homem, creio que nunca mais esqueceu o rosto daquela menina. Nunca mais. Aonde quer que aquele homem fosse, ele poderia ver o rosto daquela israelita na sua frente. Porque ele agora era um homem completamente restaurado. Ele era um homem completamente transformado por dentro e por fora. E tudo graças ao Deus Todo-Poderoso e o testemunho de uma criança. Quem sabe esta noite eu estou falando a alguém que entrou aqui trazendo no seu peito uma dor muito grande. Aonde quer que Naamã fosse,
ele levava uma tristeza tremenda, até aquele dia que encontrou aquela criança. E hoje você está diante de Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus de Eliseu, o Deus de Paulo, de Jacó, Abraão. E é o mesmo Deus que tocou aquela vida há muitos anos atrás. A mensagem para Naamã é a mesma mensagem para nós hoje. Deus não tem uma mensagem especial para um comandante do exército dos sírios. Deus não tem uma mensagem especial para a Dilma, a presidente ou presidenta da República. Deus não tem uma mensagem especial para o prefeito de Limeira. Deus não tem uma mensagem para quem quer que seja. É a mesma mensagem para todos. A mesma mensagem que tocou o coração daquele homem, quem sabe um homem duro, mas foi quebrado. E hoje nós temos uma história de uma vida transformada, de um homem completamente convertido, e de o testemunho de uma menina que não mediu as palavras e nem olhou para aquela figura respeitosa que estava diante dela, mas ela disse: lá em Israel existe Deus. Esta é a mensagem que você tem que levar para o mundo. É simples. Nós cremos que Deus é o mesmo, Ele não mudou. Saia daqui hoje e assuma um propósito diante dos céus, que você vai contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Pode você ter que enfrentar o juiz, ou o prefeito, ou qualquer pessoa que você possa ficar preocupado, porque ele é muito mais sábio do que você, ele tem muito mais conhecimento que você, ele é um homem letrado, ou uma mulher, ou seja, quem for. Diz para ela: você precisa de Jesus. Eu não vou dizer isto, mas deveria. A palavra de Deus diz que a lepra é o símbolo do pecado. E quantas pessoas hoje estão vivendo cheio de lepra? É a lepra do pecado. O pecado mata. O pecado marca. O pecado destrói. Vou terminar com isso. Meus irmãos, um certo pintor um dia resolveu pintar um quadro da Santa Ceia, e ele começou a pensar nas figuras que ele ia usar, e começou a usar pessoas para que ficasse diante dele no seu ateliê de trabalho, e ele ia olhando o rosto daquelas pessoas e pintando as figuras do quadro da Santa Ceia. E ele pintou quase todas as figuras. E um dia ele queria terminar o quadro e queria pintar o rosto de Jesus. Faltava poucas figuras para pintar. E ele queria pintar o rosto de Jesus. E ele saiu procurando alguém que tivesse um rosto que pudesse pelo menos estampar a alegria, a paixão, e que pudesse ser uma pessoa simpática, e que pudesse ter os traços, pelo menos, que nós imaginamos que era o rosto de Jesus. Que Jesus trazia no seu rosto todas as qualidades que nós podemos pensar de um homem bom, de um homem que ama as pessoas, de um homem que perdoa. E ele então encontrou um moço, e era o perfeito. E ele levou para o seu ateliê, e lá ele pousou na frente dele, e ele começou a pincelar lá no seu quadro o rosto daquele moço, para que servisse do rosto de Jesus. E ele fez e achou que ficou muito bem. E ele interrompeu a obra por algum tempo, e ele depois resolveu procurar alguém que tivesse o rosto de Judas. E ele saiu procurando. E ele foi procurar no lugar mais ruim que ele imaginava. Lá deve ter alguém que tem um rosto como o rosto de Judas. E ele encontrou alguém, um rosto de pessoas má, pessoas falsas, pessoas que traziam o rosto da traição e tudo mais. E ele perguntou se ele queria fazer esse trabalho. Ele disse: eu quero. E quando ele perguntou o nome, ele ficou assustado. Era o mesmo nome daquele que serviu de modelo para pintar o rosto de Jesus.
Ele disse, mas você já não teve no meu ateliê algum tempo atrás, quando você serviu de modelo para pintar o rosto de Jesus? Ele disse, tive. Mas o que aconteceu? Ele disse, eu abandonei os bons caminhos. Eu desci para os caminhos do pecado, da miséria, da prostituição e uma porção de outras coisas ruins. E o pecado marcou profundamente o seu rosto, transformou do rosto que servia de modelo para pintar o rosto de Jesus, agora era o modelo para pintar o rosto de Judas Iscariotes. O pecado faz isto. E a lepra é o símbolo do pecado. Se você quer ter a certeza de que todos os seus pecados foram perdoados por Jesus, você terá que fazer do jeito dele. Ele não aceita negociar isto. A palavra de Deus lá na carta de Pedro, melhor, 1 João, diz assim, se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Curvem a sua cabeça agora. É um momento de oração. Com os olhos fechados e a sua mente voltada para os céus, eu vou pedir que você esteja agora concentrado. Talvez você entrou aqui trazendo as marcas do sofrimento, da dor, da angústia, da decepção, da traição. Mas eu quero dizer para você, Deus pode mudar a sua história, porque a palavra de Deus que tocou o coração de um comandante sírio há muitos anos atrás é a mesma de hoje. Ela quer trabalhar na sua vida, no seu coração, quer mudar, quer reescrever a sua história. E você não pode sair daqui de qualquer maneira. Você precisa sair daqui completamente certo de que valeu a pena ter entrado neste lugar esta noite. Só vou pedir que você faça alguma coisa porque eu quero orar com você. Aí aonde você está, você levante a sua mão e dizendo para Deus, Senhor, eu me rendo. Eu tentei do meu jeito durante muito tempo. Eu gostaria de fazer as coisas sempre do meu jeito. Mas agora eu sei que tem que ser do teu jeito. E porque tem que ser do teu jeito, eu me rendo. Eu quero toda essa graça, eu quero essa bênção para a minha vida e coração. Aí aonde você está, levante a sua mão, se você quer isso para a sua vida. Graças a Deus, tenha uma mão levantada. Mais alguém aqui. Mais alguém, mais outro lá, graças a Deus. Tem mais alguém, eu não vou ficar insistindo, mais alguém aqui, graças a Deus. Você que quer ter uma vida completamente diferente. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Você quer que a sua vida seja uma bênção na sociedade, aonde a providência de Deus colocar você. E por isso eu te convido, rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu vou convidar o pastor Luciano para vir aqui, quando nós vamos estar orando por estas pessoas que levantaram suas mãos, graças a Deus, mais alguém lá? Nós vamos orar, pastor, por estas mãos levantadas. Mantenha a sua mão levantada por algum tempo, enquanto o pastor estará orando. Deus eterno, é no nome de Jesus que nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Agradecemos-Te pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, pela ação do Teu Espírito Santo que trabalha em nossos corações, que nos convence das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos erros, e também, através do Teu Espírito, apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades. Quem sabe nós que aqui estamos neste momento, como ouvimos a Tua palavra nesta noite, escondemos algumas feridas, algumas marcas, algumas questões que têm atrapalhado a nossa caminhada. Muitas vezes o orgulho nos impede de nos apresentarmos diante de Ti.
Mas nesta noite louvamos, exaltamos o Teu nome e agradecemos-Te pela atuação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E de forma muito especial estes que se manifestaram na Tua presença nesta hora. Estão apresentando diante de Ti a sua necessidade. Em nome de Jesus, venha ao encontro destas vidas, destes Teus filhos que agora assumem um compromisso contigo, de caminhar segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, de fazer segundo aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas o Teu querer para as nossas vidas. Nós nos rendemos ante a Tua soberania, ante ao Teu poder, ante a Tua graça, certos de que o Senhor tem a cura, tem a restauração, tem a transformação para as nossas vidas. E o que o Senhor pede de nós, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. E como ouvimos nesta noite, podemos crer desta forma, uma vida mergulhada nos Teus propósitos, no Teu querer, na Tua vontade, naquilo que o Senhor pede de nós. Ajuda-nos a mergulhar as nossas vidas nas águas do Espírito, para que tenhamos uma vida transformada, purificada e, acima de tudo, uma vida que possa sair testemunhando para esta cidade que há Deus nas nossas vidas, que há um Deus que age, que transforma, que opera sinais e maravilhas. E a maior prova que podemos apresentar é a transformação operada em nós pelo Teu Espírito. Fortalece as nossas vidas, caminha conosco, abençoando-nos em todos os momentos, para a honra e glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido os presbíteros para vir quando nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Irmãos, eu gostaria de, nesse momento, levar você a pensar em algo muito importante nesta noite para as nossas vidas. É fato que o tempo tem passado rápido demais e nós constatamos isso diariamente nas nossas vidas e na nossa jornada aqui sobre a face da terra. E quem sabe você não tenha parado para pensar nisso hoje, dia 6 de outubro de 2013. Mas esta é, se você veio em todos os domingos de ceia, essa é a 10ª Santa Ceia que nós participaremos no ano de 2013. Nós teremos mais uma no primeiro domingo de novembro, depois mais uma no primeiro domingo de dezembro. E a terceira, a contar de hoje, será no ano de 2014. E eu gostaria de levar você também a pensar acerca da tua vida neste momento, quando nós estamos diante da mesa do Senhor. É um momento de extrema importância, porque quando nós nos deparamos com estes elementos que aqui estão diante de nós, o pão e o cálice, representando respectivamente o corpo e o sangue de Cristo, nós precisamos pensar na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui sobre a face da terra, e acima de tudo no nosso compromisso com Ele, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É a 10ª vez, como eu disse, nesse ano, se você esteve em todas as ceias. É a 10ª vez que você vai orar. É a 10ª vez que você vai colocar a sua vida diante de Deus, no sentido de que Ele abençoe este momento, no sentido de que Ele fale com você mais uma vez. E quem sabe as outras 9 orações que você fez foram todas num único sentido, repetitivas, quem sabe, trazendo as mesmas questões e as mesmas indagações. Mas hoje, 6 de outubro, deve ser um dia diferente, um momento diferente. É um momento quando nós nos colocamos diante da ceia, nós lembramos, sim, Jesus como servo sofredor que morreu naquela cruz, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, por amor a mim e por amor a você. Morreu, é um momento de contrição,
É o momento quando nós olhamos para Jesus, o servo sofredor de Isaías 53, e entendemos que ele morreu a nossa morte, se sacrificou por amor a mim, por amor a você. Mas também é um momento de alegria e de gratidão, porque nós já cantamos nesta noite, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, hoje quando eu vou participar novamente da ceia do Senhor, mais do que relembrar a morte dele, eu vou relembrar a ressurreição e ele está vivo. E eu posso crer que amanhã, segunda-feira, será uma segunda-feira bem melhor do que as outras semanas, um dia bem melhor do que hoje, porque eu creio, Jesus está vivo, ressuscitou, habita em meu coração, caminha comigo, sustenta a minha vida, fortalece-me durante a minha caminhada. Portanto, participemos da ceia do Senhor com esta certeza e com esta alegria. Jesus Cristo vive e reina. Jesus Cristo está aqui nesta noite, cuidando da minha vida, cuidando da tua vida, abençoando-nos e desejoso de fazer algo extraordinário nas nossas vidas através da ceia do Senhor. Feche seus olhos, curve sua fronte. Coloquemos as nossas vidas diante do Senhor. Pai eterno, no nome de Jesus, mais uma vez nós nos apresentamos diante de Ti. E com os nossos corações quebrantados, com os nossos pensamentos voltados para o Senhor, estamos pensando nesta hora, quando vamos participar dos elementos da ceia do Senhor, ordenança do Senhor para as nossas vidas. E conforme já meditamos neste momento, se aqui viemos todos os primeiros domingos de cada mês, esta é a 10ª vez neste ano que nos apresentamos diante de Ti neste sentido. Deus, em nome de Jesus e através do Teu Espírito Santo, trabalha no coração de cada um de nós neste momento. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Transforma, Senhor, a vida de cada um de nós, para que possamos participar deste banquete com muita alegria. Se é falta de perdão, falta de pedido de perdão, falta de liberação de perdão, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, trabalha nos nossos corações e dá-nos a coragem, a capacidade. Tira de nós, como ouvimos nesta noite, todo o orgulho e coloca em nós humildade para pedirmos perdão e para liberar perdão, para que assim, com alegria, gratidão e louvor ao Teu nome, possamos participar da ceia do Senhor. Mas isso só é possível através da ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, trabalha no coração de cada filho Teu, de cada filha Tua, que irá participar da mesa do Senhor nesta hora. Trabalha de forma especial, para que nós possamos compreender a importância deste momento. E para que não seja apenas mais um momento de repetição, mais uma tradição religiosa, mas que seja um momento onde nós nos encontramos com o Senhor Jesus ressurreto, que tem nos dado vida e vida em abundância. Perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações e dá-nos a alegria para participarmos deste momento, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, após ter dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, fazei isto em memória de mim. Aqui nós estamos, milhares de anos depois, na presença do Senhor e diante da mesa do Senhor. E você que aqui está nesta noite, em comunhão com o nosso Deus que nos ama e que provou o seu amor por mim e por você naquela cruz, através de Jesus. Você que aqui está nesta noite, crê nisso. Você que aqui está nesta noite, está em comunhão com este Deus, Deus de todo amor, de toda graça e de toda verdade. E você que aqui está em comunhão com a sua igreja. Você é convidado para participar desta festa preparada pelo Senhor, deste banquete preparado pelo Senhor a mim e a você. Aí mesmo, no seu lugar, como sempre fazemos, você pode aguardar, os nossos irmãos presbíteros estarão indo até você
para que você possa comer do pão, relembrando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. Todas as vezes que comerdes, fazei em memória de mim. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar e foi. Você deveria ter recebido o primeiro elemento da ceia e por algum motivo fora omitido, queira manifestar-se levantando uma de suas mãos para que você possa ser atendido. Todas as vezes que comerdes este pão, fazei em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Com muita alegria e gratidão a Deus, comamos todos o pão. De Deus diz que depois de haver ceado, ele pega o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu.
posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, O mestre a chorar por você, que ele mostrou tanto amor. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Fazer isto em memória de mim. Jesus disse: bebei dele todos. Papai, eu caí. E o que me ajudou? E a palavra de Deus diz que depois de haver ceado, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar um hino conforme a tua infinita graça. E com esse canto nós estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. Agradecido a Deus e agradecido a você que esteve conosco para este momento tão marcante na nossa vida. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões.
Senhor. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Nós estamos e nos movemos. Obrigado, Pai, por este momento maravilhoso na nossa vida. Ao deixar este lugar, pedimos, ó Deus, que a tua graça, que os teus anjos acompanhem o teu povo de volta para casa. Amém. Dá uma boa noite de descanso, meu Pai, a todos. E ao despertar amanhã, todos possam despertar com saúde. Obrigado, Pai, por esse privilégio que temos de te chamar de Pai. Obrigado, Pai, porque em nome de Jesus nós podemos te servir, caminhar, glorificar o teu nome, porque o Senhor nos deu este privilégio. Recebe a nossa gratidão e o nosso culto e a nossa adoração. Nós oramos agradecidos. E agora, terminando, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.